Graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui mais um dia trazendo uma palavra para o seu coração, uma palavra que enquanto eu não liberar, não adianta, não vou sentir paz, porque Deus ele é assim. Quando ele planta uma semente, essa semente ela é gerada e ninguém impede quando o fruto vai nascer. E essa palavra que eu quero compartilhar é uma palavra que foi gerada no meu espírito. E enquanto eu não liberar esse fruto, não vou conseguir ter paz. Porque eu creio que ela vai direto ao seu coração, assim como ela veio direto ao meu coração. Na semana passada, eu estava em casa ouvindo uma ministração e uma voz suave do Senhor falou dentro do meu espírito: pais de destino, filhos de propósitos. E eu fiquei com essa frase dentro de mim, e no dia seguinte ele me deu um texto que essa palavra foi embasada. Amém? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido ou assistido alguma mensagem com esse texto, mas eu quero que você abra sua Bíblia aqui, em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, que nós vamos falar a respeito de um acontecimento real e histórico enquanto Jesus ministrava, nos 3 anos. Marcos capítulo 5, versículo 21, conta a história da filha de Jairo e da cura de uma mulher enferma. Eu vou ler bem rápido, só para você entender um pouco da história, e eu vou trazer a revelação daquilo que o Senhor ministrou comigo, amém? Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, veio uma grande multidão, enquanto ele estava próximo ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, conhecido por Jairo. Vendo-se, colocou aos seus pés e o rogou, dizendo: minha filha está muito doente. Venha e impõe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Então Jesus foi com ele e grande multidão o seguiu, o cumprindo. Então certa mulher que havia 12 anos, uma enfermidade, uma hemorragia, que padeceu na mão de muitos médicos, gastou tudo que tinha e não melhorou, pelo contrário, só piorava, ouvindo falar de Jesus, veio atrás dele e entre a multidão o tocou em suas vestes. E ela pensou consigo: se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, percebendo que de si saiu o poder, voltou os olhos para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E respondeu-lhe os discípulos: Senhor, o Senhor vê uma multidão e ainda pergunta: quem te tocou? Ele, porém, olhou fixamente para a multidão. Então uma mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou e prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse mal. Estando ele ainda falando, chegou alguns conhecidos de Jairo e disse a ele: a tua filha já está morta, por que ainda incomoda o mestre? Então Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito pranteavam. Ao entrar, disse-lhe:
por que vocês estão assim alvoroçados e chorando? A menina não está morta, ela dorme. Então riram dele. Tendo ele, porém, feito sair toda a multidão, todos esses, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou aonde ela estava, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. E Jesus, porém, mandou-lhe expressamente que não contasse nada a ninguém e ordenou que desse de comer à menina. Quando eu li esse texto aqui, que o Senhor, como eu conheço a história, eu acredito que você também conhece, mas quando eu li, o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração que esse acontecimento, ele representa uma tipologia nas nossas vidas, daquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. Tanto a mulher enferma, quanto a menina enferma, as duas representam duas gerações. A mulher enferma é a nossa geração adulta hoje, e a menina enferma é uma geração que está sendo gerada nesse tempo. Mas Jesus aqui estava caminhando em direção em curar a menina. Mas antes de curar essa menina, foi necessário que essa mulher fosse curada. Porque tudo na Bíblia tem um propósito. Não foi uma coincidência que essa mulher percebeu que Jesus estava passando por ali. Foi um sinalizador, meninas, mulheres, pessoas, vocês que estão me ouvindo. O Senhor está representando aqui duas gerações dos nossos dias que precisam ser curadas. Mas para que a próxima geração, essa geração que está crescendo hoje, seja curada, a nossa geração precisa se levantar e tocar Jesus. Nós precisamos nos levantar e tomar uma atitude, uma decisão de ir até Jesus e tocá-lo, e ser curados, e ser sarados. A nossa geração é uma geração marcada por muitas dificuldades, muitas frustrações, muitas orfandades, não só orfandades físicas, né, de não ter pai, mãe, mas orfandades espirituais, de não ter direcionamento espiritual, orfandade emocional, de não ter dentro de si uma paternidade curada. E o Senhor ministrou o meu coração assim: como que os filhos vão ter um propósito se os pais não têm um destino? Como que os filhos vão ter um propósito de vida se os pais não sabem onde vão? Como que vocês vão conduzir a próxima geração a um propósito que eu tenho? Deus tem propósito para a nossa próxima geração. Deus tem planos para as nossas próximas gerações, mas os pais estão perdidos. Os pais estão feridos, estão sangrando, estão totalmente desconectados do destino deles e eles não têm aonde chegar. E o Senhor, nesse tempo, vocês não sei se sentem isso, mas nesse tempo eu tenho sentido que o Senhor tem nos chamado para ser ousados ao ponto de tocar nele. Ao ponto da gente romper com as nossas limitações, romper com as nossas frustrações, romper com as nossas dores, romper com aquilo que a gente não recebeu e entregar aquilo que o Senhor quer nos dar. Porque você só vai dar o que tem. Você precisa ser curado para curar.
Deus tem uma nova geração se estabelecendo nesse tempo, uma geração que tem fome, uma geração sedenta, mas que está enferma, que está doente, que está morrendo no propósito deles. E o Senhor, Ele está nos impulsionando através das pressões desse tempo a ousar tocar nele e ser curados, a ousar tocar no Senhor e ser curados, porque somente seremos curados quando a gente tocar no Senhor. E quando nós tocamos nele, nós também recebemos a nossa identidade. Porque a maior cura que essa mulher recebeu quando ela tocou em Jesus foi quando ela se revelou a Ele. Quando eu tenho uma revelação do Senhor, quando eu me revelo, eu te toquei, Senhor. Porque eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nesse momento, no versículo 30, Jesus fala assim: alguém me tocou. E ele começa a olhar a multidão: quem ousou me tocar? E essa mulher, ela se prostra diante dele e fala assim: foi eu que toquei. Eu era enferma, mas eu te toquei e eu estou curada porque eu sei que Tu és o Cristo. Ela não diz isso, mas ela reconhece isso pela atitude. E Jesus nessa hora aponta um destino para ela, quando ele fala: filha, filha. Uma geração de órfãos que tiveram pai e mãe, mas não tiveram uma identidade nos pais. Nós somos essa geração. Uma geração que não teve uma estrutura familiar, que não teve uma estrutura emocional. Uma geração que não sabe quem é, que estão perdidos, que não tem fundamento familiar, que não tem fundamento emocional, que não tem um fundamento espiritual. É reposicionado a partir do momento que ousa tocar em Jesus, ousa buscar a Ele, somente a Ele que pode curar, somente Ele que pode sarar as nossas feridas, somente Ele que pode preencher a nossa alma, somente Ele que tem todas as respostas que nós precisamos. Quando nós tocamos, nós reconhecemos quem Ele é e Ele revela para nós quem nós somos. Porque somente somente aquele que sabe quem é, sabe para onde vai. Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Jesus falou assim: vai para o teu destino. Vai viver o destino que eu tenho para você. O destino, o propósito que eu tenho para você. Você já sabe quem é e já sabe aonde vai. É isso que o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu sou curada, a minha identidade é restaurada e o meu destino está traçado, porque eu descubro qual o meu propósito. Somente pais de destino geram filhos de propósitos. Deus, Ele tem uma nova geração aí, crescendo, sem uma direção, sem um rumo, porque os seus pais estão perdidos. Os seus pais não sabem quem são. E o Senhor, Ele está nos chamando neste tempo, você e eu, para restaurar o nosso destino, para nos curar, para sarar as feridas da nossa alma, curar os traumas da nossa infância, para sarar as nossas dores, para estancar aquilo que está sangrando dentro de nós. E aí então, restaurar a nossa identidade. Porque somente quem tem uma identidade revelada tem um destino traçado. E se eu sei aonde eu vou, os meus filhos têm propósitos.
Os nossos filhos não nasceram para viver a deriva. Os seus filhos, os meus filhos, e não só biológicos, mas essa geração percebe que a mulher há 12 anos sangrava e essa menina, com a idade de 12 anos, estava enferma. O Senhor está falando assim: vocês estão enfermos. E enquanto enfermos, vocês não geravam propósitos, mas agora curados, vocês geram propósitos. Deus, Ele está nos chamando para ser percussores de uma geração faminta, uma geração que está estagnada, perdida, porque Ele vem com um avivamento. O reavivamento virá. Há uma convicção não só em mim, mas em todo aquele que tem uma percepção no Espírito, que o Senhor virá com um avivamento poderoso. E vai ser como os dias de Joel, os jovens. Olha só, aqui em Joel, capítulo 2, tem um texto que o Senhor ministrou meu coração nesse momento. Aleluia. Joel, capítulo 2, você achou? Aleluia. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: depois disso, depois do quê? Depois de uma cura que o Senhor está falando que vai trazer para Jerusalém. Ele fala assim, olha, no capítulo 2, se você quiser ler depois, no 17 ele fala: chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Ei, endireita! O Senhor está nos chamando, eu e você, para nos endireitarmos, porque depois disso Ele vai trazer uma colheita, Ele vai trazer coisas, Ele vai trazer cura, Ele vai fazer grandes obras. E Ele fala: e depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas. Naquele dia eu derramarei o meu Espírito. O Senhor está falando: eu vou trazer um avivamento. Mas depois do quê? Depois de eu me posicionar. Depois de eu endireitar, depois de mim, de você, depois de sermos curados, depois de nós sermos sarados, depois de nós sermos colocados nos propósitos do Senhor, depois de eu entrar no meu destino profético, naquilo que Ele tem para minha vida, depois disso, um grande avivamento virá. Vai se levantar uma geração curada, uma geração alicerçada, uma geração que ouve a voz do Senhor e se levanta. Em nome de Jesus. Essa geração não morreu, ela está adormecida. E o Senhor está esperando homens e mulheres ser curados, terem um destino traçado, uma identidade resolvida, que aponte propósitos. Nos Salmos, se eu não me engano, nos Salmos 1, eu não sei, que diz assim que os filhos são como uma flecha na aljava do guerreiro. Essas flechas vão mais longe, e eu creio nisso. Então, a minha oração é: se levante hoje para esse propósito. Se levante hoje, seja curada, ouse tocar naquele que te cura. Ouse tocar naquele que te conhece, sabe quem você é. Você é filha, você é
filho, você tem uma identidade, você tem um pai que esteve contigo, você não está perdido, você não é órfão, você é alguém que o Senhor chamou para este tempo, para ser um divisor de águas, para ser um farol. Em nome de Jesus, que esta palavra ela entre no teu coração e você seja curado. Ouse tocá-lo e seja curado em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo, Senhor, que essa palavra ela saia de dentro dos nossos corações e dê frutos, meu Deus, muitos frutos. Nos reposicione, nos coloque dentro dos teus propósitos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você receba esta palavra e viva o seu destino, porque pais de destino, filhos de propósitos. Amém? Deus te abençoe.